Olá, meus irmãos, mais uma vez, Boa tarde, mais uma vez agradecida a Deus e a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, os nossos amigos e irmãos espirituais que estão sempre conosco em todos os trabalhos, nos nossos estudos. E agradecemos também a todos os nossos irmãos que se dispõem a assistir nossas palestras, nossas conversas, que é um momento que nem chamamos de palestra, mas chamamos de uma mensagem, um momento de estudo, onde nós encontramos essa possibilidade de chegar, todas as tardes e domingo, chegarmos aos nossos irmãos, a cada lar com essa mensagem. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a emancipação da alma, o capítulo 8 do Livro dos Espíritos. O item é visitas espíritas entre pessoas vivas. Então, como se dá essas visitas espíritas, Nós, como espíritas, como acreditamos, a doutrina nos deixa claro que nós somos espíritos encarnados, E que nós podemos, sim, em algumas situações, no descanso desse corpo material, nos libertar um pouco e movimentarmos. Então, as questões que Kardec traz, da 413 a 418, vai abordar justamente como é que ocorre essa movimentação, Como é que se organiza isso? E aí, na questão 413, ele já diz: do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos uma dupla existência simultânea. A do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isto é exato? Então, será que nós realmente temos essa simultaneidade, Uma hora é o corpo, que é essa relação exterior que a gente tem, outra hora é a alma, que é a vida, a relação oculta. E aí, o que o Espírito de Verdade responde? No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à vida da alma. Mas não são, propriamente falando, duas existências. São antes duas fases da mesma existência. Uma fase é o momento que nós estamos acordados fisicamente, e a outra fase é o momento em que este corpo dorme e o espírito liberta-se. Então, só lembrando que ele diz, o homem não vive duplamente. Duas pessoas, aí Kardec, na questão 414, vai perguntar, duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Sim, O Espírito de Verdade vai dizer que sim, e muitas outras que creem não se conhecerem. Então, não só é possível a gente visitar aqueles que a gente conhece, mas também nós podemos visitarmos ou recebermos visitas de outros que a gente acha que não conhece, Na atualidade, nós não conhecemos, mas às vezes são amizades, são relações de outras existências, E isso muitas vezes acontece auxiliado pela espiritualidade amiga, ou não, mas isso é possível sim. Pode ter, sem disso suspeitar, amigos em outro país. Ou seja, além de ser possível visitar esses conhecidos, essas pessoas que eu quero visitar, eu posso ter esses amigos até em outros países. O fato de ir e ver durante o sono os amigos, os parentes, os conhecidos, as pessoas que vos podem ser úteis tão frequentemente, É tão frequentemente que o fazeis vós mesmo quase todas as noites. Então, o Espírito de Verdade diz que quase todas as noites pode ser que nós fizemos isso, Nós estamos aí nessa ação de visitar amigos, parentes e aqueles que a gente, nessa existência, nem sabe que conhece, Pode ser alguém já, são relações de outras existências. E aí, na questão 415, ele vai perguntar, qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, uma vez que delas não nos lembramos? Como é que a gente
Para que existem essas visitas? Se às vezes a gente acorda no outro dia e não lembra. Então, a pergunta de Kardec é por aí. Por que é importante? É necessário? Tem utilidade, né? Essas visitas, essa movimentação do espírito em visitar alguém, em resolver as causas, né? Porque nós também, gente, somos conduzidos em algumas ações, quando nós estamos em condições de prestar o nosso trabalho, nosso auxílio, quando nós estamos em condições de doar algo, né, algum fluido que é necessário para o auxílio de outros irmãos, nós também somos conduzidos nessas situações. Mas aí, para a pergunta 415, né, que é porque que Kardec pergunta para qual é a utilidade, né, já que a gente não lembra, aí o Espírito de Verdade vai dizer: fica comumente ao despertar uma intuição que é frequentemente a origem de certas ideias, que vêm espontaneamente, sem que se as explique, e que não são outras senão aquelas adquiridas nessas conversas. Então, quantas vezes a gente acorda, né, com uma sensação que estava em algum lugar, né, que estava tratando de um determinado assunto, e você fica naquela, eu acho que eu falei sobre isso. E às vezes fica a lembrança tão forte que você tem a impressão que conversou com alguém realmente sobre aquilo, alguém na sua convivência, você é acordado, normal. Aí depois você fica, não, mas foi um sonho, né? Não sei se alguém já teve essa experiência de acontecer isso. Como também pode acontecer de você acordar e não lembrar, né? Fica só aquela vaga lembrança, aquela sensação de que você viveu algo, que você tratou de um determinado assunto com alguém, que você fez uma visita, ou que alguém veio lhe visitar, ou que você estava num trabalho, né, em alguma determinada situação. São N situações que a gente pode vivenciar durante o sono, né, enquanto o espírito emancipado, como também pode ser que não, né? A gente vai lembrar do que fez ou não vai lembrar, tá? Vai depender também da utilidade disso para nós ou para alguém que está próximo de nós, para quem precisamos ajudar. Então, o Espírito de Verdade diz que fica uma vaga lembrança, né? Porque nem sempre nós vamos lembrar. Fica aquela vaga assim, eu acho que eu vi tal coisa, eu acho que eu pensei em tal coisa. Às vezes você pensa até que foi na sua mente, mas é durante o sono que isso acontece. Aí na questão 416, Kardec vai dizer: o homem pode provocar as visitas espíritas pela sua vontade? Pode ele, por exemplo, dizer ao dormir: esta noite eu vou me encontrar em espírito com fulano, vou lhe dizer isso, vou fazer aquilo. Então ele, né, com tal pessoa, falar, lhe dizer tal coisa. É possível, né, que eu possa me programar desse jeito, para eu durante a noite o meu espírito fazer isso que eu estou dizendo, né, ou pensando em, né, determinei, hoje vou dormir, durante o sono eu vou visitar fulano, vou lá no hospital tal, eu vou fazer tal trabalho, né? O que a espiritualidade de verdade vai dizer para Kardec nessa situação? Eis o que se passa: o homem adormecido, seu espírito desperta, e o que o homem resolveu, o espírito frequentemente está bem longe de seguir, porque a vida do homem interessa pouco ao espírito, quando esta está desprendida da matéria. Isso porque isso é para os homens já muito elevados, ou seja, um homem, né, os homens já com um certo elevado, eles homem e espírito, né, pessoas que já estão bem mais elevadas, talvez eles possam fazer essa programação, porque não é feita uma programação, não é uma brincadeira. Eu vou hoje dormir e vou sonhar, eu vou durante o sono, meu espírito vai visitar fulano que eu vou dar um susto nele. Não é assim, né? É algo útil. Então, quem já está num grau mais elevado, mais evoluído, talvez consiga se programar dessa forma. Mas nós ainda não, né? Os outros passam por outras formas sua existência espiritual, entregando-se às suas paixões ou permanecem na inatividade. Ou seja, alguns de nós que ainda estamos ali presos, né, inativos, não nos preocupamos em prestar nenhum trabalho, nenhum socorro, nenhum auxílio,
não temos o cuidado de nos entregar numa prece, né? Antes de dormir, de estar sempre ali em conexão mental com o nosso anjo da guarda. Então, nós nem sempre temos essa vigilância. Então, não temos ainda a condição de nos programar dessa forma. Mas aí o que Kardec vai dizer? Também, né, que ele diz que além pode, pois, acontecer que, segundo o motivo pelos quais se propôs, o espírito vá visitar as pessoas que deseja, mas do fato de que tenha vontade, estando desperto, não é uma razão para que o faça, tá? Então, veja que ele vai dizer que pode acontecer que, segundo o motivo pelos quais se propôs, né? Às vezes você pode se propor uma determinada situação e aí ele vai fazer essa visita. Mas não porque eu vou dormir, estou me deitando aqui agora, quando eu dormir, meu espírito vai visitar fulano. Não é assim, né? Não temos ainda essa condição. Nós ainda não temos, né? Porém, alguns dos nossos irmãos que já alcançaram um grau de evolução, possa fazer isso. Na questão 417, ele pergunta: um certo número de espíritos encarnados pode se reunir assim e formar assembleias? Ele diz que sim, sem nenhuma dúvida, tá? Nas obras que a gente estuda, né, nos livros de André Luiz, psicografados por Chico, e tantas outras que a gente tem a oportunidade de ler, mas eu acho que nenhuma que eu, pelo menos assim, dentro do nosso conhecimento mais próximo, do dia diário, assim, de leitura, então não é tão claro quanto as obras de André Luiz, né? Que ele, o tempo todo ele traz para a gente essa relação do mundo encarnado com o desencarnado. Então, ele vai dizer sem nenhuma dúvida, os laços da amizade, antigos ou novos, reúnem frequentemente, assim, diversos espíritos ditosos de se encontrarem em assembleia. Então, é comum acontecer essa assembleia. E até nós mesmos, né? Quando nós estamos vivendo um momento mais harmonioso, onde a gente tem o cuidado de estudar sempre o Evangelho, de nos entregar numa prece. Quantas vezes a gente em sonho, né? A gente está lá dormindo e sonha que está numa reunião, né? Ou numa missa, num culto. Quantas vezes a gente se vê num grupo de pessoas, né? Participando de um determinado momento. Aí quando ele fala aqui, né? Quando ele diz que pode visitar antigos ou novos amigos, né? Reúnem-se. Aí ele diz que ele tem uma notazinha de Kardec que ele explica. Pela palavra antigo é preciso entender os laços de amizade contraídos em outras existências anteriores. Trazemos ao despertar uma intuição das ideias que adquirimos nessas conversas ocultas, mas das quais ignoramos a fonte. Então, aquilo que eu já havia colocado lá no início, né? Que a gente acorda e fica naquela ideia, naquela lembrança, mas que muitas vezes a gente não consegue entender porque eu vi aquela pessoa. Quem era aquela pessoa que apareceu no meu sonho, né? Aquela pessoa que eu avistei nesse momento, essa noite, né? Quando a gente vai conversar no dia seguinte, a gente diz, essa noite eu vi alguém que eu não conheço, né? Eu fui em algum lugar que eu não conhecia. Então, às vezes se passa isso nós, né? Vimos aquela lembrancinha aqui na nossa mente. Então, esse antigo que ele se refere aí seria das nossas antigas existências. Aí na questão 418, Kardec vai lá e pergunta: uma pessoa que acreditasse em um de seus amigos morto, enquanto ele não esteja, poderia se encontrar com ele em espírito e saber assim que está vivo? Poderia, nesse caso, disso ter a intuição ou despertar? Então, o que é que Kardec quer saber? Vamos dizer que alguém chegou para mim, para um grupo, né, de amigos, temos um amigo e ele viajou, está num determinado local que a gente não sabe onde, alguém chega e diz, fulano morreu, né? Mas aí a pessoa está morta e de repente você pode se encontrar com ela viva, né? Em espírito. Você dormiu e
você encontrou aquela pessoa. E a pergunta de Kardec é que ele diz, poderia se encontrar, né, e saber que ele está vivo? Então, mesmo que eu que recebi a notícia que meu amigo está morto, e aí durante o sono eu encontro com meu amigo, mas eu não vou, será que eu vou conseguir diferenciar se meu amigo ali está encarnado ou desencarnado? E ele pergunta também, poderia nesse caso ter uma intuição ao despertar, né? Quando acordar, meu Deus, eu acho que eu vi fulano está vivo, né? A intenção da pergunta de Kardec é nesse pensamento. E aí o Espírito de Verdade vai responder, como espírito, certamente pode vê-lo e conhecer sua sorte, ou seja, saber como é que ele está, né? Se ele está bem, se está mal, né? Se está numa situação difícil ou fácil, é possível às vezes que a gente perceba isso. Se não lhe é imposta como uma prova a crença da morte do amigo, ele será um pressentimento, né? Ele terá um pressentimento da sua existência, como poderá ter da sua morte. Então, se para mim não é uma prova, né? Porque às vezes eu precisava ter aquele choque, né? Quantas vezes a gente precisa levar um choque de realidade? E aí, às vezes, você saber que perdeu aquele amigo, se você precisava passar por essa prova, né? Você não vai receber essa intuição assim. Bem, no caso, esse pressentimento, né? Como ele diz aqui, ó. Se não lhe é imposta como uma prova a crença na morte do amigo, ele terá um pressentimento da sua existência. E também pode ter ideia, poderá ter da morte. Então, eu poderia achar, por ter um amigo meu, não está junto comigo, ou viajou, ou tá, né, há dias que eu não o vejo, e de repente ele morreu, né, desencarnou. Então, eu posso, através de um sonho, nós podemos, através de sonho, do momento que o espírito se emancipa e se movimenta, né, recebe também auxílio e auxiliado, eu poderia receber, ter esse encontro, né? Eu poderia ter esse aviso de que esse amigo está morto. Então, assim como eu poderia ter esse aviso dele morto, né? Eu sem saber, ninguém me deu a notícia que meu amigo está morto. Mas aí, de repente, eu acordo com aquele, meu Deus, eu tive a impressão que eu sonhei com fulano. Eu tive a impressão que fulano estava morto. Então, você pode também acontecer isso, como também pode acontecer o contrário. Alguém me disse que fulano está morto, mas eu sonhei com ele vivo. E aí eu acordo com aquela ideia, fulano está vivo. Como eu tive aquela ideia. Então, se eu não preciso passar por essa prova de perder um amigo assim, eu vou conseguir sentir que ele está vivo, sim. Então, veja que a providência divina, o trabalho, né, que é feito pelo mundo maior, ele não deixa dúvidas para nós, ele não deixa falhas, né? Então, a providência divina trabalha o tempo inteiro. Então, se eu não estou precisando passar por uma prova, né, da perda de um amigo, eu não vou, eu vou perceber que ele está vivo. Eu vou sentir se ele está bem, se ele não está, né? Quantas vezes a gente acorda, quando a gente sonha com um determinado amigo da gente, ou encarnado ou desencarnado, e ao acordar você fica naquela, eu tenho a impressão que eu vi fulano sofrendo, né? Ou o contrário, eu tenho a impressão que eu vi fulano tão feliz, num lugar tão bonito. Então, quantas vezes a gente tem esse tipo de sonho? Para a gente, né, encerrar a nossa conversa, a gente traz algumas lembranças, né, dos livros de André Luiz, como eu já tinha colocado. Acabamos de ler recentemente Entre o Céu e a Terra, Entre a Terra e o Céu, e aonde a gente vivenciou uma situação, né, teve a oportunidade de conhecer uma situação de um grupo de pessoas que vinham unidos, né, por laços de amizade, como também de suas desventuras, de tantas outras existências, ainda do período da Guerra do Paraguai. E aí que isso foi se enrolando,
as traições, as coisas acontecendo, e a espiritualidade amiga, quando ver que precisa entrar em ação ali para um auxílio, para levar a união desses espíritos, eles começam a promover essas visitas, né, durante o sono. Levam aqueles que estão ainda no mundo espiritual, mesmo que de forma sofrida, até a uma residência de outro amigo de vidas anteriores, ou aqueles as últimas pessoas com quem conviveu na última encarnação. Então, a espiritualidade amiga, eles estão sempre promovendo esses momentos. Então, cabe a nós procurarmos sermos maleáveis, cuidadosos, vigilantes, orar, né, sempre, entregar-nos numa prece antes de dormir, como ao acordar também. Sempre agradecer ao nosso Pai, porque a providência divina é tão grande. A providência divina não falha. A espiritualidade superior trabalha incansavelmente para nos auxiliar, para unir-nos, porque o objetivo de todos os espíritos, o objetivo de todos os seus filhos que Deus criou é que se unam, né? É que se tornem grandes, que formem grandes assembleias, grandes comunidades, e que estejam um propósito, né? O objetivo do trabalho, do auxílio, da caridade, do crescimento moral. Então, até nesse momento do sono, né, enquanto esse espírito está emancipado, recebendo visitas ou acompanhando os espíritos amigos, se aprende muito, né? Se assiste verdadeiras palestras, se tem aulas, né, de grande clareza, e que muitas vezes auxilia esse espírito ao seu crescimento. Então a gente tem que aprender mesmo agradecer a todo momento, agradecer, entregar-nos em prece e ter a certeza, né, como o nosso Cristo se disse: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. E o trabalho no mundo espiritual é muito grande para o auxílio dessas ovelhas, para levar cada uma à luz, né? Aqueles que se afastam, mas que precisam retomar a luz. Então, um estudo como esse, né, nessas questões aqui, tratando-se da emancipação da alma, é um momento para a gente refletir e reforçar nossa fé, nossa confiança na providência divina, e que em nenhum momento nós estamos sozinhos, e que quando nós precisamos, eles estão ali, desde que nós sejamos de verdade, né, humildes, queremos, né, realmente o auxílio. Nessa situação que eu estava colocando, né, entre a terra e o céu, o auxílio começa a partir de uma prece de uma jovem, em que ela ora para a mãe, né, que desencarnou, já era desencarnada há um tempo, e ela pedia auxílio a essa mãe, em que a mesma não estava em condições de auxiliar, porque estava num processo obsessivo com a madrasta. E aí, mas através dessa prece, a espiritualidade amiga chega àquela residência. Então, é daí que a gente percebe a importância da prece, a importância de nos harmonizar para o nosso sono. E assim, que Deus nos abençoe. Gratidão enorme por esse momento, por esse estudo, por mais esse estudo, né, à tarde de hoje, né? Que nós possamos guardar conosco essa certeza do amor divino, nesse trabalho conjunto que a espiritualidade amiga, os benfeitores estão sempre a fazer, durante o nosso sono, durante o nosso dia, nos assistindo, nos levando à assistência também nas horas devidas, quando precisamos de auxílio, tanto material, né? Quantas vezes a gente está com uma certa desorganização orgânica, né? Dores, alguma doença, e vai dormir com acorda melhor. Então esse acordar melhor não é à toa.
é o trabalho da espiritualidade que está ali acontecendo. Os médicos do mundo espiritual atuam, né? Então, que nós aprendamos, né? Que nós tenhamos conosco a prática da prece sempre. E falando em prece, vamos agora fazer a nossa prece para encerrar o momento de hoje. Senhor Jesus, gratidão eterna e imensa pela oportunidade do estudo, oportunidade de esclarecimento, te agradecendo por podermos levar essa mensagem a cada um dos nossos irmãos, a cada lar, e te pedindo um auxílio, né, por mais uma semana, te rogando por todos os nossos irmãos necessitados, por aqueles que estão em busca de trabalhos, de sustento para suas famílias, aqueles que estão trabalhando e precisam de discernimento, de tranquilidade para se manter nos seus ambientes de trabalho com harmonia. Então, Senhor, abençoa todos os nossos lares, nossas famílias, e com a tua permissão e gratidão que temos a ti, Senhor, e a espiritualidade amiga, os trabalhadores e amigos espirituais da Casa Bezerra de Menezes, nós encerramos nosso momento de conversa e de estudo na tarde de hoje.